Olá, mais uma vez seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Charles Araújo. Eu quero estar revelando nesse vídeo para você como você eliminar da sua vida todas as suas fraquezas. E lembrando você que tudo que nós queremos, desejamos e não conseguimos por quê? Porque a nossa força é pequena, porque a nossa capacidade é limitada. E força pequena significa fraqueza. Então eu vou te levar à fonte da fraqueza humana e à origem de todos os males, à origem de toda a desgraça da humanidade. Então, entendendo e aceitando essas verdades bíblicas, você pode eliminar da sua vida para sempre, de uma vez por todas, todos os males que afligem a sua vida, a vida da sua família e todos os males que atingem a humanidade. Acredito eu que é a coisa mais grandiosa em que o ser humano pode ter acesso, pode compreender, é entender esse princípio fundamental da vida. Eu estou falando da fé. A fé é algo que as pessoas não compreenderam. O conceito em que as pessoas têm de fé é quando elas não têm nada, quando elas estão numa situação difícil, elas usam esse termo. Eu estou vivendo pela fé, ou eu estou vivendo pela misericórdia de Deus, ou estou vivendo pela graça. Elas não percebem que isso é uma difamação, e uma difamação ao Deus Santo, ao caminho perfeito de Deus. Isso tem uma mentalidade, um planejamento por trás que vem do diabo para fazer com que as pessoas não compreendam a fé. Acha que a fé é apenas um fazer de conta. Quando eu não tenho nada, eu vou fazer de conta que eu tenho. Isso não é assim. Uma ilustração para tipificar bem essa questão da compreensão errada que as pessoas têm da fé. Imagine um pai de família sem um teto, sem condições de comprar um alimento para a sua família, sem condições de comprar nada que ofereça um mínimo de conforto para a sua família. E aí tem uma mansão muito grande, aí aquele pai de família vai até o proprietário daquela mansão e pede permissão, até pelo amor de Deus, que deixe ficar, ainda que seja lá no fundo do quintal, junto com os animais, sabe, lá onde ele joga todos os bregueços que ele não quer mais jogar lá. E aí o pai, o dono da mansão, diz assim: não, pode me incomodar, eu não quero ninguém estranho não. Mas ele insiste, e aí o dono da mansão vai e diz: pô, então fica lá. Aí ele vai para lá, quietinho, sem força nenhuma, sem direitos nenhum, autoestima lá embaixo, fica lá quietinho. Aí chega alguém e pergunta para ele: ô amigo, o que você está fazendo aí? Por que você está aí? Ele diz: rapaz, cala a boca que eu estou aqui pela misericórdia de Deus. Ou seja, na cabeça dele a misericórdia é: eu quase não conseguia nem esse cantinho para mim ficar. Eu consegui com muita beleza, como você está vendo, apesar de ser um lugar desconfortável, um lugar que não é digno, mas é o que eu tenho. Eu estou aqui pela graça de Deus, eu estou aqui pela misericórdia de Deus, porque o homem não entende. É esse o conceito errado em que as pessoas têm, pelo menos a maioria tem. Quem tem esse conceito errado não tem esperança nenhuma para a vida mudar. Aí de repente aquele amigo que questionou por que ele estava ali, conhece os direitos, conhece a fé. Isso, amigo, deixa eu te falar uma coisa. Você não conhece a verdade não, é? Você não conhece a história desde o começo não? Que história?
Está vendo essa mansão aí? Essa mansão é sua. Você tem direitos legais, você tem um documento assinado e assegurado pelo poder superior do universo. Você é herdeiro não só dessa mansão, você é herdeiro de todas as riquezas do universo. Você é herdeiro, você tem direitos legais da saúde plena, você tem direitos legais da prosperidade, você tem direitos legais da paz, da felicidade. É um direito assegurado por Deus. E por que as pessoas, pelo menos a maioria, não tem esses direitos em suas vidas? Porque o salário do pecado é a morte. O que significa isso? O salário do pecado é a morte. Ou seja, quando você peca, você vai pagar com a vida, tirando. E onde tira a vida, só resta a morte. Porque a morte é o vazio da vida. Então, já que o salário do pecado é a morte, porque de fato é mesmo, você, ao entender este fundamento que eu estou ensinando para você, e você se firmar, você eliminou o pecado para sempre. E se você eliminar o pecado para sempre, você não tem nada a pagar. Se você não tem nada a pagar, você vai ser tirado de quê? Então não vai te faltar nada. E aí, viver na dispensação do reino do céu, viver bancado pelo céu, que é esse o verdadeiro sentido em que Jesus, que a palavra de Deus diz, Jesus repetiu. Isaías disse: entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Por que ficar preocupado, disse Jesus? Com o que comer, com o que vestir? Não sabeis que tudo é vosso? Jesus está convidando aquelas pessoas, e a nós também, para viver bancado pelo reino do céu, ou dos céus. Então eu quero que você entenda isso. Vamos lá, por etapa. Eu quero começar aqui em Hebreus capítulo 10, falando a respeito da aniquilação do pecado. Capítulo 9, a partir do verso 8. Querendo com isso dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não tinha se manifestado ainda, enquanto o primeiro ainda estava em atividade. Verso 9. Isso é uma parábola para a época presente, segundo esta se oferecendo tanto dons e sacrifício, embora este no tocante à consciência. Me parece que não era aqui, um pouquinho aqui na frente. A partir do verso 17. A partir do verso 26. Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprir os tempos, manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo, que foi feito uma única vez, a morte. Assim como ao homem está ordenado a morrer uma vez, e vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma única vez para sempre, para tirar o pecado de todos nós. Então, o salário do pecado é a morte, ou seja, a morte, alguém só morre porque peca. Mas se eu entender que Cristo aniquilou o pecado, tanto o pecado como o autor da morte, Hebreus também fala
que ele se fez carne e sangue para morrer no nosso lugar, com o pecado que nós tínhamos cometido, para nos livrar para sempre do medo da morte, e nos tirou de debaixo desse senhor perverso que nos atormentava de dia e de noite. Então, entenda isto aqui. Quando você entender que você é espírito, e espírito é consciência, Deus é espírito, e importa que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, ou seja, em consciência. Quando você entender que quando você está em Cristo, Cristo morreu uma única vez por você, tirou pelo mundo inteiro. Aqueles que estão afastados não irão usufruir, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para todos que nele crê, não pereça, mas que tenha a vida eterna. Agora você lê a continuação de João 3,16, diz: porém a condenação se dá porque as pessoas desprezaram, não reconheceram, não vieram se apropriar dessa bênção, desse direito que Jesus conquistou na cruz, que foi de tirar todo o pecado da humanidade, uma vez por toda, aniquilou o pecado e aniquilou a morte, aniquilou a fraqueza do homem. E esta aniquilação foi no corpo físico que ele realizou. Isso significa que essa bênção é para nós agora, ainda nesse corpo físico. Só que a nossa parte imortal é a nossa consciência, é o nosso espírito, porque Deus é espírito. Então, quando você entender que a obra de Cristo eliminou o pecado, que você está salvo para sempre, a tua consciência aceitando esse benefício maravilhoso, se você tira a culpa da tua consciência, se você tira o pecado da tua consciência, você tirou junto as tuas fraquezas, você tirou junto as raízes e a semente de todos os males, das doenças, da escassez, do medo. Por quê? Tudo nessa vida, para se expressar no físico, precisa de uma alma, de um espírito. E a alma ou o espírito dos males que se expressam em nossos corpos e em nossas vidas é a culpa, é o medo, é a insegurança, é a falta de confiança ou falta de fé. E esse medo, essa desconfiança, essa culpa, só tem uma razão para estar perturbando a consciência de quem está perturbado, porque ainda não chegou até esse ponto, não reconheceu, não entendeu. Que quando eu estou em Cristo, meus pecados foram perdoados uma vez por toda. Então a minha mente se livrando dessa perturbação, eu me livro também das fraquezas e das doenças e de todas as coisas ruins. Eu não só passo a ser eterno, como eu passo a ser herdeiro de todas as coisas. Porque essas verdades estão asseguradas nos céus, ou seja, não é um lugar imaginário, não é um lugar fantasioso, um lugar real. É de lá que o universo é comandado. E essas ideias que eu estou falando para você, não é uma ideia minha. Eu quero começar mostrando a luz da Bíblia em Efésios, capítulo 1, a partir do verso 3. Acho que é um dos versículos mais conhecidos nossos, tanto
das nossas reuniões presenciais, ou também dos nossos seguidores no canal. Preste atenção aqui, isso aqui é Deus, o Espírito de Deus usando o seu servo Paulo. Isso aqui é assegurado no céu. Aonde alguém chegar e reclamar, dizer, isso aqui eu tomo posse disso aqui, passa a valer. Porque todos os poderes contrários aqui caíram por terra. Não são páreo para enfrentar o poder dos céus. Então veja só o que é que o Pai deixou aqui. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado, preste atenção, nos tem abençoado com todas as sortes de bênção, todas, nas regiões celestiais em que Jesus fez. Que região são essas? Nossa consciência. Nós somos espírito, consciência é espírito, Deus é consciência, espírito. Se eu sou abençoado aqui, essa bênção que está aqui, se expressará aqui. Se eu sou amaldiçoado aqui, culpado, medroso, inseguro, me sentir indigno, aquilo que está aqui nas regiões espirituais, se externa aqui. É por isso que eu diz, não temas, que eu sou contigo. Reduzido a nada serão todos que contenderem contra ti, não tenha medo. Mas as pessoas têm medo. Mas Deus disse, não tenha medo. Então veja só, aqui está assegurando que nós já fomos, não iremos no futuro, já, com todas as sortes de bênção. A continuação, assim como, além de ter todas as sortes de bênção, assim como nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Ou seja, santo é sem culpa. Eu não tenho culpa desde que eu estou em Cristo. Eu não tenho pecado. Se eu não tenho pecado, eu não vou ser cobrado, tirado da vida. Porque primeira carta de João, capítulo 1, verso 8, diz que todos que pecam pertencem ao diabo. Se eu peco, eu tenho selo, eu sou propriedade do diabo. Essas verdades você precisa aceitar. Então aí ele tem direitos legais. Aí você vê a mesma continuação de primeiro carta de João, capítulo 1, verso 8, a continuação diz, porém, o Filho de Deus não peca. Não está falando que é perfeito. Porque quando eu chego aqui, eu primeiro santifico a minha consciência. Porque aí o Deus que eu estou crendo, que eu estou conectado a Ele, Ele é o mesmo que me criou. Então Ele vai me desenvolver com todas as habilidades, capacidade dele próprio. E eu, com a capacidade de Deus, eu consigo fazer coisas extraordinárias sem esforço nenhum. Porque a força não é minha. Quando a Bíblia fala, e ele subiu ao céu e deu dons aos homens, está falando, deu sua própria habilidade, deu sua própria capacidade. Então é Deus fazendo a partir através de mim e dos que crê. Jesus falou isso várias vezes. Está vendo as obras que eu faço? Não sou eu, não é minha força, é o Pai que está em mim. E as obras que eu faço, vocês farão também. Então preste atenção. Aqui está nos assegurando que nós já fomos abençoados com todas as sortes de bênção. E não só isso, a continuação diz, assim como nos elegeu nele, preste atenção, nós não somos candidato, nós já fomos eleitos antes da fundação do mundo, para sermos santo e irrepreensível perante ele em amor, preste atenção, e nos predestinou para ele, para a adoção de filho, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Entenda algumas coisas importantes aqui. Imagine uma pessoa fazendo um avião, e antes do avião ser concluído, já está predestinado o seu destino. Esse avião aqui, quem chegar nesse avião, quem entrar nesse avião, automaticamente esse avião levará a Tóquio. O avião está predestinado para ir para Tóquio. Quando você está em Cristo, você está predestinado a todas essas bênçãos. É automático, não é você, não é sua força. Ser santo irrepreensível, herdeiro de todas as coisas, seus pecados foram eliminados, nós lemos, foram excluídos, foram aniquilados, foram extintos, se você está em Cristo. Não uma única vez, mas para sempre.
Com essa consciência você não vai ficar como se pisando em ovo, como as pessoas fazem. Senhor me perdoa, Senhor me perdoa. Cada vez que ele, Senhor me perdoa, está dizendo, eu não creio em ti, eu não creio em ti, eu não creio em ti. Porque a obra, Jesus morreu uma única vez por todo. Se você está em Cristo. Então, ninguém valida. Jesus não pode, todas as vezes que você pecar ou falhar, ele descer da cruz, ou seja, sair do trono, pegar um corpo glorificado e morrer de novo. Hebreus fala isso com todas as letras. Ele não pode. Esse modelo era um modelo antigo, modelo do sacerdócio antigo, que era imperfeito. Porque se fosse perfeito, não precisava fazer sempre. Mas Jesus não. Jesus fez uma única vez. Para sempre. E tem mais, entenda. Quando uma pessoa está em Cristo, o pecado não exerce poder sobre ela. Ainda que ela falhe, que ela seja imperfeita, mas a obra do Espírito já começou, vai levar ela à perfeição. Porque Efésios mesmo diz que o que subiu é o que desceu e deu dons aos homens, e chamou uns para apóstolos, outros para profetas, pastores, mestres, com um propósito bem definido, até que todos cheguem à perfeição de Cristo. Isso é possível. Não é possível pelas minhas obras, pelas suas obras. Que é aqui onde as pessoas se frustram, elas querem conquistar, elas querem realizar, elas querem fazer elas mesmas. Sem perceber que quando elas tentam fazer isto é uma afronta a Deus. Porque todos até Cristo tentaram, ninguém conseguiu. Nem mesmo Moisés. Ninguém conseguiu. Mas agora elas querem. Isso é uma afronta. Isso é um esnobar ou esnobamento do sacrifício de Cristo. Então fé é essa certeza, essa consciência. Nós já fomos eleitos, aceito como filho, passamos a ter direito à herança. E que herança é essa? Pai, eu sei que do Senhor os céus e a terra e o universo, todas as coisas que no universo há. E eu sei, Pai, disse Jesus, João 17, verso 10, que todas as coisas são tuas, são minhas. E o que é de Jesus é nosso. Então Deus fez isso. Nos aceitou como filho, nos purificou, nos livrou do pecado, uma vez por todas. Somos santo e irrepreensível, pelo seu próprio prazer, pela sua própria sabedoria, pelo seu beneplácito. A palavra beneplácito, pesquisa aí, significa autorização, aceitação, uma outorgação de promoção que Deus deu para nós. Então, veja só, você é santo. Se você crê em Jesus, você se unificará a essa palavra, santo. Se você se sentir culpado, insignificante, sujo do pecado, você não está na palavra, que não está em Cristo. Porque nós somos salvos pela fé, ou seja, não uma fé na fé, não uma fé em mim, fé na palavra. E a palavra diz que nós fomos eleitos a ser filho santo, irrepreensível. Ainda lendo aqui em Hebreus, capítulo 10, o verso 19, veja só. Tendo, pois, irmão, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pela sua própria carne, pelo derramamento do seu próprio sangue, e tendo um grande sacerdote sobre toda a casa de Deus, aproximamos-nos com sincero coração, com plena certeza de fé, tendo o coração e a consciência purificado de toda maldade, de toda culpa, com o coração puro, porque nós fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. Se a minha consciência ela é culpada, conflituosa, se eu me sinto insignificante, se eu me sinto sujo, se eu me sinto que eu não mereço, como eu vivo por fé, aqui é o meu ser original, minha consciência, meu espírito, assim eu sou.
mas eu não estou em Cristo. Eu posso estar fazendo parte de uma denominação, mas eu não estou em Cristo, porque Cristo é Espírito. Minha palavra é Espírito e vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a verdade é que nós fomos santificados uma vez por toda. E a partir daí, se nós permanecermos em Cristo, nós somos incontaminável. Pastor Charles, o bispo, o senhor está falando uma coisa absurda. E eu lhe digo, não sou eu que estou falando. É a palavra que fala. Eu vou lhe mostrar onde. Você pode olhar também. Colossenses capítulo 1, verso 19. Bora lá para Colossenses capítulo 1. E o verso 19. Bora ler um pouco até para trás. Então vamos lá. Porque aprovou Deus que nele residisse toda a plenitude de Deus, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliou consigo mesmo todas as coisas, que sobre a terra, que nos céus, e a vós outro também, que outrora era estranho, inimigo na consciência, no entendimento, pelas vossas obras más, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante sua morte, para apresentar-vos, preste atenção, santo, inculpáveis e irrepreensível. É assim que Deus lhe vê. E se você vê assim, você está sentado juntamente com Ele, acima de todas essas parafernálias, acima de toda essa confusão. O mundo pode sucumbir, mas você não. Por quê? Porque você foi eleito filho. E aqueles que foram eleitos filhos são herdeiros de todas as coisas. E os que foram herdeiros de todas as coisas têm anjos poderosos a serviço dos que herdam a salvação. Então é aqui na tua consciência que você elimina toda a fraqueza. É aqui na tua consciência, na tua fé, no teu homem original, porque aqui é uma casa. É aqui que você elimina, e tem mais, deixa eu te falar. Quando você sara a tua consciência, você aceita a promoção e se afirma como filho, além de você descansar em paz, você não fica perturbado, você sabe que o céu está trabalhando por você. Até teus próprios neurônios, tuas próprias células, elas começam a ser enxertadas pela vida, porque o que mata as pessoas é o medo, é a preocupação, é a culpa, é o estilo de vida errado, a escassez, a falta do dinheiro. Então, quando você está firmado aqui, você está no lugar de descanso, os anjos do céu irão trabalhar por você e para você. Então, você, ao estar em Cristo, você está nessa posição de santidade, de inculpabilidade. E aí você descansa, e aí você vê as coisas, as oportunidades acontecendo com você. Experimente isso. Agora, eu lhe falo sem nenhum medo de errar. É impossível um ser humano chegar nesse ponto se ele não investir tempo para se encher da palavra. Como eu sempre tenho falado nas minhas reuniões presenciais, como nos meus vídeos aqui. Eu duvido se você vai expressar fé, essa certeza, essa serenidade, esse apoio na palavra, se você não estiver cheio dela. Você está cheio dos conflitos do mundo, dos que as televisões passam, do que a internet de negativo passa. A internet também tem coisa boa. Você está cheio dessas mazelas, dessas confusões. É impossível uma terra produzir maçã se nunca se colocar maçã no solo. Não tem como. Assim será impossível. Você ter essa fé, essa serenidade, essas convicções, se você não se encher da palavra viva de Deus. Porque aqui não se trata de um livro religioso.
Aqui é o poder criador dos céus e da terra. Não temas que eu sou contigo, mas você teme. Entrega teus caminhos ao Senhor, mas Ele fará, mas você vive preocupado. Aí Jesus diz, por que se preocupais, homens de pequena fé? Vocês não observam os pássaros? Você não observa os lírios do campo? O universo, Deus trabalha para eles. Irão trabalhar para você também. Se você aprender a confiar em Deus, Deus banca vocês. Vocês querem ver um exemplo? Vocês estão aí se preocupando, estou criando aqui uma situação de Jesus reclamando daqueles homens. Eu gostaria muito que vocês tivessem tempo para que fosse um parceiro meu, que vocês dessem os corpos de vocês, a mente de vocês, para expressar o poder do céu. Mas vocês não fazem, vocês estão ocupados em sobreviver da forma natural da raça, e você não percebe quando vocês conseguem uma camisa, vocês deram algo infinitamente maior valor à própria vida. Você não tem tempo para a família, vocês não disputam a vida, enquanto vocês querem a qualquer custo pela raça. Olha, Pedro, que assim como vocês, passou a noite pescando e vinha frustrado, zangado, e tinha razão. Ele, Pedro, tinha conta, tinha compromisso como nós. E aí Pedro, depois da noite inteira sem pescar, Jesus disse, volta Pedro, joga a mesma rede, volta no mesmo barco, no mesmo mar, joga do lado direito. Pedro ainda questionou, Jesus, mas, segundo a tua palavra, Pedro voltou, apesar dele querer resistir, mas voltou, jogou. Quer ver o resultado? Uma única pescaria. Supriu a necessidade não só dele, todos os seus amigos. Ali aconteceu de verdade, mas ali é uma profecia para nós entendermos que quando nós vivemos na dispensação do céu, é isso que o céu faz por nós. O que jamais ninguém pode fazer por si mesmo. Pedro não podia fazer, ele passou a noite pescando, mas enquanto ele estava na palavra, o céu trabalhou para aqueles peixes ir para lá, e foi para lá. Assim é com você. Quando você entender esse ponto, se posicionar em Cristo, o céu irá trabalhar para as oportunidades que você nem de longe imaginava que irão surgir em tua frente. Você terá habilidade que nem de longe você conseguia. Porque essas coisas não se aprende aqui embaixo. Não estou dizendo que aqui embaixo, nos cursos, nas faculdades, você não possa, se você submeter isso ao poder maior, isso pode cooperar, isso pode ajudar. Mas eu sei que você deve conhecer, é o que a gente vê nas redes sociais, pessoas dizendo, ei, eu tenho vários cursos, eu sou advogado, eu sou médico, eu tenho curso superior, mas me ensina sobre, é isso que você está falando aí, porque a minha vida não acontece, eu não me desenvolvo, não sei o que está acontecendo comigo, apesar de ter cursos superiores, de ter profissões maravilhosas. Estou te falando com isso, que só o conhecimento ou os conhecimentos acadêmicos, por si só, não é o suficiente, porque existem forças espirituais, tanto da maldade, para paralisar, para destruir, porque para isso que a Bíblia afirma que o diabo veio matar, roubar e destruir. Mas quando nós estamos em Cristo, a força de Cristo nos monitora. E a força de Cristo, a força do céu, é superior. Se você ainda não era inscrito no nosso canal, já se inscreva no nosso canal. Deixe seu like, seu comentário, clique no sininho. E ao clicar no sininho, clique no todos para ser o primeiro a receber, todas as vezes nós colocarmos um vídeo novo.